Preparados para mais uma aulinha? Bora lá começar! Hora da história. A descoberta de Aguinaldo, brincando com o material dourado. Brincando com o material dourado. A descoberta de Aguinaldo, de R. Ferreira. Dedico esta obra ao professor Aguinaldo Ricieri, que me inspirou a escrevê-la. Aguinaldo era um menino esperto e arteiro, que adorava brincar. Ele realmente amava a vida, mas era só falar em matemática e todo o seu entusiasmo desaparecia. Certo dia, Aguinaldo voltou arrasado do colégio e trancou-se no quarto para resolver alguns exercícios de matemática. Todos em sua casa perceberam, mas ele não explicou o motivo de tanta tristeza. Sua mãe tentou agradá-lo com um bolo de chocolate, o seu favorito, mas nem isso conseguiu animá-lo. Algum tempo depois, o avô de Aguinaldo encontrou-o chorando baixinho e, tentando distrair o menino, disse: "Vem, Aguinaldo, vamos passear em minha fábrica de brinquedos." Aguinaldo, mais que depressa, aceitou o convite do avô e, depois de prometer que iria se comportar e não mexeria em nada, foi passar a tarde na fábrica de brinquedos, a qual não visitava há muito tempo. Felizmente, o coraçãozinho de Aguinaldo ficou alegre novamente. Enfim, Aguinaldo e seu avô chegaram à maravilhosa fábrica de brinquedos, o lugar preferido de Aguinaldo. O menino já foi se alegrando com o movimento daquelas máquinas imensas. Uma máquina nova, porém, chamou a atenção do garoto. Dela saíam vários cubinhos e eram contados pelo computador e registrado em seu monitor. Para surpresa do avô, Aguinaldo acompanhava tudo pela tela do computador para saber a quantidade exata de cubinhos produzidos pela máquina. "Aguinaldo", disse o avô, "aperte essa tecla onde está desenhado o cubinho." Assim fez Aguinaldo, e então a máquina começou a cortar pequenos cubos. Cortou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e pi! Apitou demoradamente. "Por que ela parou de fazer cubinhos?" perguntou Aguinaldo interessado. "Ora, Aguinaldo, a máquina funciona assim, nunca 10, como na matemática. Toda vez que a máquina produz o 10º cubinho, já não terá mais cubinhos, mas sim uma barrinha", explicou o avô. "Experimente apertar o botão da barrinha e verá", continuou o avô. Aguinaldo apertou o botão e até levou um susto. A máquina passou a cortar barrinhas do tamanho de 10 cubinhos colocados em fila. "Aposto que quando tiver 9 barrinhas, ela vai apitar novamente", disse Aguinaldo. "Isso mesmo!" exclamou o avô surpreso. "Como sabe?" "A professora ensinou isso hoje", respondeu Aguinaldo, admirado. Aguinaldo estava certo. A máquina começou a cortar pequenas barras. Cortou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e pi! "Pode deixar, vovô, eu já sei qual tecla devo apertar em seguida", gritou Aguinaldo confiante. Mais de que depressa, Aguinaldo apertou o botão onde estava desenhada uma placa. "Ora viva! Já está sabendo tudo! Logo poderá me substituir aqui na fábrica",
observou o vovô feliz. Imediatamente, a máquina começou a fabricar placas e via-se perfeitamente que eram formadas por 10 barrinhas. Essa é a placa, vovô, disse Aguinaldo feliz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e pi! Contaram junto as placas que caíam sobre a esteira da máquina, a qual apitou e parou esperando um novo comando. Agora é só apertar a tecla onde se vê desenhado um cubão, afirmou Aguinaldo. Então o computador mostrou também que naquele cubão cabiam 10 placas ou 100 barrinhas, ou ainda 1000 cubinhos. Aguinaldo, já está na hora de fechar a fábrica, advertiu o vovô. Que pena, desabafou Aguinaldo. Foi muito bom ficar aqui com você. Consegui compreender melhor o que a professora explicou na aula. Então, foi por isso que você chegou triste em casa? Indagou o avô. Foi sim. Só agora estou começando a gostar de matemática. Aprender assim é mais fácil e muito mais divertido. Fim. 15. Circule na imagem o título do livrinho, copie e leia. O título é o nome da nossa história. Qual é o nome da nossa história? Muito bem! A descoberta de Aguinaldo. Agora nós vamos copiar neste retângulo. Copiou? Agora nós vamos ler. A descoberta de Aguinaldo. A descoberta de Aguinaldo. 16. Agora responda. A. Quantas palavras há no título da história? O título é este aqui. Vamos separar as palavras? Lembra que a tia Rô falou que o que separa as palavras são os espacinhos? Nós vamos pegar um lápis de cor e vamos fazer um risquinho em cima da palavra para a gente perceber. Vamos lá? A é uma palavra, descoberta é uma palavra, de é uma palavra, Aguinaldo é uma palavra. Quantas palavras temos então? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Qual é o numeral que nós vamos colocar aqui nesse retângulo? Muito bem, o numeral 4. B. Quantas letras? Nós contamos a palavra, que são as letras juntinhas. Agora nós vamos contar letrinha por letrinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quantas letras tem? Muito bem, 20. Qual é o 20 mesmo? 20 são duas dezenas, o 2 e o 0. Toda vez que eu falo 20, eu coloco o numeral 2. 17. Use o espaçamento correto entre as palavras para formar as frases. Depois, copie-as abaixo. Então, o que nós devemos fazer? Nós vamos pegar um lápis de cor e pegar o nosso lápis de escrever. Com o lápis de cor, nós vamos ler as palavrinhas e marcar os espacinhos. Com o lápis de escrever, na linha, nós vamos copiar. E onde tem o lápis de cor marcando o espacinho, nós vamos deixar o espacinho. Combinado? Então, vamos ler.
Aguinaldo é o nome do personagem da nossa história e é uma palavra. Vamos separar. Era é uma palavra. Então, nós podemos separar. Muito bem. Menino é uma palavra? Sim. Esperto. Ponto final. Agora nós vamos copiar e no lugar do lápis de cor, nós vamos colocar o espacinho. Vamos ler? Aguinaldo era um menino esperto. Olha que com esses espacinhos no lugar correto é muito mais fácil de ler. Vamos para a letra B. Ele é uma palavra. Adorava. É uma palavra. Brincar. Ele adorava brincar, é a frase. Vamos escrever com separe. E no lugar do lápis de cor, nós vamos colocar espaços. Vamos ler como é que ficou? Ele adorava brincar. C. Vamos ler. Da é uma palavra. Máquina é uma palavra. Saíam é uma palavra. Vários também é uma palavra. Cubinhos. Vamos copiar colocando os espacinhos? Vamos ler a frase que formamos? Da máquina saíam vários cubinhos. 18. Leia juntamente com sua professora o texto da imagem. Ele realmente amava a vida, mas era só falar em matemática e todo o seu entusiasmo desaparecia. 19. Entusiasmo de Aguinaldo desapareceu por qual motivo? Faça um X na resposta correta. As respostas estão aqui, mas só tem uma correta. Mas a gente tem que descobrir o que tirou o entusiasmo, a alegria. O que tirou a alegria de Aguinaldo? Máquinas da fábrica? Português? Matemática? Muito bem, a matemática. 20. Leia junto com seu professor o texto. Ora, Aguinaldo, a máquina funciona assim. Nunca 10. Como na matemática. Toda vez que a máquina produz o 10º cubinho, já não terá mais cubinhos, mas sim uma barrinha. Preste atenção nas explicações do seu professor. Cubinho. O cubinho, uma unidade. 1. Barra. Uma dezena. 10. Placa. Uma centena. 100. Agora que você já conheceu o material dourado, vamos fazer as atividades. 21. Conte as barrinhas e escreva os numerais. Quantas barrinhas? Quantos cubinhos? Nós vamos contar e escrever. Vamos lá? Nós vamos começar a contar e escrever pelos cubinhos. 1, 2, 3. Quantos cubinhos temos? 3. E quantas barrinhas? 1, 2. 2 barrinhas e 3 cubinhos formam o numeral 23. E aqui? 1, 2 cubinhos. Vamos colocar o numeral 2. Quantas barrinhas? 1, 2, 3. 3 de 3 barrinhas e 2 de 2 cubinhos formam o numeral
32. E aqui, quantos cubinhos temos? 1, 2, 3, 4. 4 de 4 cubinhos. E quantas barrinhas? Uma. 1 de uma barrinha. Uma barrinha e 4 cubinhos formam o numeral 14. E aqui, vamos começar pelos cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos colocar o numeral 7. Quantas barrinhas? Uma. 1 de uma barrinha, 7 de 7 cubinhos, formam o numeral 17. 22. Conte as barrinhas e os cubinhos e complete os quadros. O que nós vamos fazer? Nós vamos completar os quadros com unidade e dezena. Dezena são as barrinhas, unidades são os cubinhos. Vamos começar pela unidade. Aqui tem alguma unidade? Não, por isso o numeral 0 está aqui. O numeral 0 representa o nada e está representando que não tem nenhuma U de unidade. E aqui, quantas barrinhas temos? 1, 2. As barrinhas são dezenas, então elas devem estar embaixo do D de dezena. E qual é a quantidade de barrinha que tem? 2, por isso colocamos o numeral 2. 2 dezenas e 0 unidades formam o numeral 20. Vamos contar agora quantos cubinhos temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cubinhos são unidades, então nós vamos colocar o numeral 9 debaixo do 1. Quantas barrinhas? Uma. Barrinhas são dezenas, nós vamos colocar debaixo do 1. Uma dezena e 9 unidades formam o numeral 19. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cubinhos. Cubinhos são unidades, então nós vamos colocar 5 debaixo do U de unidade. Vamos contar as barrinhas? Uma. Então, nós vamos colocar a barrinha debaixo do D, de dezena, porque barrinha é uma dezena. Uma dezena e 5 unidades formam o numeral 15. Quantos cubinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cubinhos são unidades, então vou colocar o numeral 8 debaixo do U de unidade. Quantas barrinhas? Uma, então vou colocar o numeral 1 debaixo do D de dezena, porque barrinhas são dezenas. Uma dezena e 8 unidades formam o numeral 18. E aqui, vamos contar? 1, 2, 3, 4. 4 cubinhos, 4 unidades. Então, vou colocar o numeral 4 debaixo do 1. E agora, vamos contar as dezenas, as barrinhas? Opa, tem alguma barrinha aqui? Não! Qual é o número que representa o nada? Muito bem, o 0. Então, nós vamos colocar o 0 debaixo do D de dezena. Agora, vamos ler. 0 dezenas e 4 unidades formam o numeral 4. E aqui, o que temos? Vamos começar pelos cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cubinhos, 8 unidades. E dezenas, nós temos? Não, nós não temos dezenas. Então, nós vamos colocar o numeral 0 debaixo do D de dezena, porque não tem barrinhas. 0 dezenas e 8 unidades formam qual numeral? 8, muito bem. Tarefa. 7. A Cinderela está triste, pois ainda não sabe contar observando o material dourado.
Vamos ajudá-la contando e marcando o número? Tadinha da Cinderela, ela está chorando, porque ela não sabe que barrinhas são dezenas e cubinhos são unidades. E eles podem ser representados aqui como no quadro: U de unidade e D de dezena. Vamos ajudá-la? Vamos começar marcando as unidades, que são os cubinhos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cubinhos são 5 unidades. E quantas barrinhas? 1, 2. Barrinhas são dezenas, então nós vamos colocar o numeral 2 debaixo do D. 2 dezenas e 5 unidades formam o numeral 25. Vamos contar? 1, 2, 3 cubinhos são 3 unidades. E dezenas? 1, 2. 2 dezenas, porque temos 2 barrinhas. 2 dezenas e 3 unidades formam o numeral 23. E aqui, quantos cubinhos? 1. Cubinho é unidade ou é dezena? Muito bem, unidade. Vamos colocar o número 1 debaixo de U de unidade. E barrinha? Quantas temos? 1. Barrinha é dezena ou unidade? Muito bem, dezena. Nós vamos colocar 1 debaixo do D de dezena. Uma dezena e uma unidade formam o numeral 11. E aqui, quantos cubinhos? 1. Cubinho é unidade ou dezena? Muito bem, unidade. Então, nós vamos colocar o numeral 1 debaixo do 1. Quantas barrinhas? 1, 2. Barrinha é dezena ou unidade? Muito bem, é dezena. Então, debaixo do D de dezena, nós vamos colocar o numeral 2. 2 dezenas e uma unidade formam um numeral? Muito bem, 21. 8. Conte as barrinhas e os cubinhos e complete os quadros. Vamos lá, os quadros também têm U de unidade e D de dezena. Cubinho é unidade, barrinha é dezena. Vamos lá? Quantos cubinhos? 1. 1, uma unidade. Quantas barrinhas? 1, 2. 2 dezenas. Então, vamos ver? 2 dezenas e uma unidade formam o numeral 21. E aqui, quantos cubinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cubinhos, 8 unidades. Quantas barrinhas? Uma barrinha, uma dezena. Uma dezena e 8 unidades formam o numeral 18. Vamos contar? 1, 2, 3 cubinhos. 3 cubinhos, 3 unidades. Vamos contar? Uma barrinha. Uma barrinha é uma dezena. Muito bem. Uma dezena e 3 unidades formam o numeral 13. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cubinhos são 6 unidades. Quantas barrinhas? Uma barrinha, uma dezena. Vamos ler? Uma dezena e 6 unidades formam o numeral 16.